Bom dia a todos, aqui é o Roger Batê, hoje é dia 12 de setembro de 2014. Eu vou apresentar a metodologia que eu tenho para me proteger de sucessivos stops, principalmente no início do dia. Eu apresentei isso no meu blog, né, os cálculos e tudo. Eu queria mostrar aqui um exemplo com o que aconteceu hoje, né? Hoje o dia começou, hoje é dia 12 de setembro, o dia começou a mexer até meio-dia, bem complicado. Então aqui fui bastante estopado, por isso que eu vou usar esse demonstrativo. Só que eu vou retirar os três porque eu vou fazer um demonstrativo com os mesmos valores, usando os três que eu fiz, mas com valores diferentes, né? Com valores de capital muito mais alto do que eu uso atualmente e, portanto, mais significativo. Então, eu fiz um primeiro trade aqui. O primeiro trade que eu fiz foi bem na abertura aqui. Eu vendi aqui e recomprei aqui. Eu vendi a 58.110 aqui e recomprei aqui a 58.005 aqui nessa sombra aqui, fazendo 105 pontos. Então aqui a gente vê que como eu fiz esse trade, eu peguei eu tinha aqui um stop até acima dessa sombra de 110 pontos. Então 110 pontos eu podia utilizar 7 contratos. Eu tenho uma tabela, uma tabela Excel aqui que, colocando aqui só o valor do stop, eu tenho a quantidade de contrato que eu posso utilizar para não ultrapassar 3,33% do meu capital, que é o meu limite de perda por trade que eu me dei por trade. Então aqui eu fiz com 7 trades e, portanto, eu fiz R$134. Eu teria feito se eu tivesse utilizado essa quantidade. R$134, 105 pontos. Ok. O segundo trade que eu fiz foi uma venda 57.940 que foi estopado. 57.900 foi aqui. E que foi estopado aqui em cima, com 80 pontos. Eu tinha, eu fiz essa 57.940. Eu vou colocar os mais fácil, sem olhar os quantitativos. Então vendi aqui, pensando que ele ia buscar esse fundo aqui a 635. Bom, eu tinha um stop aqui, portanto, de 120 pontos, 125 pontos, 125, que me dava 7 contratos. Ok. Desculpe, não é isso. O meu stop eu vendi aqui com o stop acima dessa sombra aqui. Portanto, 80 pontos. 80 pontos, que me dava 11 contratos. Podia utilizar 11 contratos. Aí fui estopado de 80 pontos. Depois eu fiz mais uma venda. Essa aqui foi estopada aqui. Aqui foi uma compra que eu fiz quando ele fez esse repique sobre esse fundo aqui. Eu comprei. E imediatamente, foi imediato, até nem consegui colocar o meu stop estava aqui abaixo dessa barra aqui. Eu tinha um stop de 150 pontos, portanto 150, que me dava para utilizar 5 contratos, certo? E fui estopado de 210 pontos, muito além, porque eu não tive tempo de colocar o meu stop automático. Coloquei a minha venda e pum, jogaram para baixo. Aqui eu fiz mais uma venda, portanto eu fiz essa venda a 57.755. Aqui
E como era um candle grande, eu coloquei o meu stop na metade do candle, a 200 pontos. Então, 200 pontos, 210 na realidade, que me dava 4 contratos. Certo? Agora, a gente vê, eu estou fazendo trades negativos, né, com quantidades elevadas de pontos, mas olha a minha perda aqui. Né? 77 pontos em valor do capital. 77 pontos em relação ao meu capital. Estou ainda com 7,61% de perda, né, quando o meu limite por dia, de perda por dia, é 10%. Então, eu fiz mais um trade, que foi essa venda aqui. Não. Bom, eu não sei mais onde está no gráfico, mas o fato é que eu fiz uma venda a 58,60 e estopei a 58,100. Eu estava com... Eu preciso achar onde era esse trade. Ok, era aqui. Eu vendi no topo aqui. Eles jogaram para cima. O meu stop era bem pequenininho aqui. Era... Vamos ver que aqui eu tinha 55 pontos. 55 pontos. 60 pontos. Portanto, eu podia trabalhar com 14 contratos. E aqui, então, eu levei um stop de 40 pontos. E aí eu parei. Ok, parei e aqui eu fiz aqui um 0 a 0, que eu não vou contar, mas aqui eu fiz um trade, uma compra, com 150 pontos de stop. Vou colocar 150, que me deu 5 contratos, 5,85. Então, 5, que foi positivo. Não, 5... Não, desculpa, era aqui embaixo. Então, uma compra aqui a 57.800 e vendia 58.100 aqui em cima. Com o stop, na realidade, bem maior, de 170 pontos. 170, portanto, 5 ainda. Ok. Então, eu fiz esse trade aqui. Eu fiz mais um aqui, um pequenininho, que foi essa compra e essa venda logo antes de ir almoçar, que foram 80 pontos, e com um stop aqui que eu fiz de 150 pontos novamente, 150, o que me dava 5 contratos ainda, no caso. Pronto. Então, isso foi a minha situação quando eu fui almoçar. Agora, veja bem, utilizando essa técnica, a gente vê que eu fiz um monte de pontos aqui, negativos, né, sem que isso altera, sem que, primeiro, eu não atingi o meu limite de 10% que me teria jogado fora do mercado hoje. Mas, além disso, acabei ficando um pouco negativo. Na realidade, em valor da quantidade de contratos que eu tenho, dos 26 contratos que eu tenho, que eu teria tido para trabalhar, eu estaria com 33 pontos só negativos, ou seja, bem razoável, 3%, é totalmente aceitável. Na parte da tarde, que foi um pouquinho mais simples, foi mais tranquilo para operar, eu voltei aqui, né, e entrei aqui, voltei aqui. Então ele fez isso, bateu no topo desse canal, fez esse candle aqui, achei por bem vender com stop aqui, portanto com 100 pontos de stop, né, 100 pontos, estou ainda negativo, portanto aqui, 100 pontos, eu podia trabalhar com 8 contratos, foi essa venda aqui, 8, e pronto. A partir desse momento eu estava positivo. Eu fiz uma outra venda que foi
Então, eu vendi aqui, recomprei aqui no fundo, vendi aqui. Fiquei até um pouco assustado de vender aqui, mas me dava realmente uma venda, com um stop bastante comprido, 160 pontos novamente, 160. E eu podia trabalhar com 15 contratos. E a gente pode ver que já estou com 24% de lucro, né, no dia. Eu teria parado por aqui. Agora, eu fiz mais um trade, que foi esse. Né, com um stop de 200 pontos. Então eu vou colocar 200 pontos aqui. E eu posso trabalhar com o máximo agora de contrato. Eu teria trabalhado com o máximo de contrato. Eu fiz a venda aqui, 57.615 e recomprei a 50 lá embaixo. Recomprei, vendi aqui, segurei, porque quando ele repicou aqui, para mim era um retorno sobre a média, e fechei aqui, né, a 295. 57.295. E foi com o total dos meus contratos. Eu teria sido com o total dos meus contratos, o que me dava, eu fiz o contrário. Nesse caso, que me dava 55% de lucro líquido. Então, bom, vocês podem ver que, na realidade, eu me protegi na época quando eu estava perdendo dinheiro, e depois, na medida onde eu estava retificando, né, recuperando o dinheiro, fui aumentando a quantidade de lotes, a quantidade de contratos, em função da minha possibilidade financeira. Agora vamos ver se eu não tivesse feito isso. Eu vou retirar tudo. Então, vamos lá. Eu teria entrado aqui com 26 contratos. Né? Eu entro com o total do que eu tenho, como recomendo quem fala que precisa, que o melhor é trabalhar com lote constante. E aqui eu teria trabalhado também com lote inteiro. Então, vamos lá. Bem, gente, no segundo stop eu já estaria com 20%. Mas como eu sou cabeçudo, eu vou continuar a perder dinheiro. 40%. Esse trade também eu fiz antes de ir almoçar. E esse aqui também. Eu teria ido almoçar com 4%. Com 4% de perda, mas depois de ter passado 40%. Gente, a 40% eu não teria feito os outros trades. Eu posso apostar que eu não teria feito os outros trades. Eu teria parado, desesperado, perder quase 50% do meu capital. Estou falando em 26 contratos. Ou seja, 5 mil, eu estaria de 5.200 reais, eu estaria com 2 mil reais, 3 mil reais. Não faz sentido. Não faz sentido operar com lotes inteiros. Basta eu fazer mais um trade negativo assim, com 140 pontos, aí é o desastre garantido. Então, em nenhum momento eu cheguei a valores muito expressivos de perdas, né, e no final do dia fiquei bem positivo. Então, o objetivo é esse, cravar o limite de perda em 10%, no meu caso, e não ultrapassar esse valor. Então, espero ter explicado claramente.
Uma boa noite para vocês e até a próxima vez.